Fala, meus consagrados, beleza com vocês? Pessoal, na aula anterior, nós vimos a conceituação de uma forma geral, introdução e conceituação sobre os serviços web, ok? E agora, pessoal, nós vamos entender a parte dos serviços web baseados, ok, em XML, ou os XML Web Services, perfeito? Então, simbora, pessoal. Conceituação, galera. Pessoal, os XML Web Services também são chamados de Big Web Services. É uma expressão utilizada para classificar aplicações que são expostas em uma rede, ok? Via o uso de padrões XML e protocolos de internet, principalmente, pessoal, o HTTP, beleza? De tal modo que eles sejam bastante interoperáveis com outros aplicativos distribuídos distintos. Ou seja, galera, pessoal, oferecendo a interoperabilidade. Por quê? Porque os padrões XML e os protocolos de internet são independentes de plataformas, linguagem de programação, ok? E outras informações tecnológicas, e isso faz com que os seus sistemas possam conversar entre si através dessas tecnologias, perfeito? Trazendo aí a interoperabilidade. Galera, comunicam-se usando protocolos abertos, principalmente o HTTP, como eu falei para vocês no slide anterior. Qual é a base dos XML Web Service? Primeiro é o XML, né? Fornece uma linguagem que pode ser usada entre diferentes plataformas e linguagem de programação, expressa mensagens e funções complexas, ok? E o HTTP, pessoal, aí, no caso, formando aí, né, que no caso é a mensagem XML, trafegando em um protocolo como o HTTP. É o protocolo mais usado da internet, mas também já quero questões, ok? Citando o HTTPS, SMTP e o FTP, beleza? Então, guardem essa informação também. Quais são os elementos, pessoal, que vocês vão encontrar dentro desse contexto de XML Web Service? SOAP falou sobre protocolo, beleza? Dentro do XML Web Service, falou-se do SOAP. SOAP, pessoal, que vai trazer aí o protocolo de comunicação entre as aplicações. A mensagem SOAP de requisição e a mensagem SOAP de resposta, ok? WSDL. Pessoal, nós já vimos bastante a questão de contratos do Web Service. Dentro aí do contexto do XML Web Service, quem faz esse papel de contrato de um serviço é o WSDL, que é a linguagem de descrição de Web Service. Pessoal, falou-se em linguagem de descrição, falou-se no WSDL. E para você publicar o seu contrato, pessoal, você pode utilizar, por exemplo, o DDI. Para o registro de serviço, para o repositório de serviços, nós utilizamos o DDI dentro aí desse contexto do XML Web Service. Pessoal, batata, ok? Protocolo SOAP, linguagem de descrição de Web Service, WSDL. Registro de serviço, o DDI, onde nós vamos publicar os nossos WSDL para que os clientes possam pesquisar, baixar o WSDL, entender como ele vai gerar a mensagem SOAP de requisição, como é que ele vai tratar a mensagem SOAP de resposta e vai conversar com o serviço web, perfeito? Vamos lá, pessoal. SOAP e WSDL usam mensagem XML que segue o padrão SOAP, uma linguagem XML que define uma arquitetura de mensagem, formatos de mensagem, ok? Geralmente contém uma descrição legível por máquinas das operações oferecidas pelo serviço. Escritas em quê, pessoal?
no WSDL, uma linguagem XML para definir as interfaces sintaticamente. Galera, enquanto um documento SOAP, ele é um XML, um documento XML, o WSDL, pessoal, ele é um XSD. Ele é um XSD. Ele é um XML Schema Definition. Ele define, ok, o documento XML, que é o nosso SOAP. Beleza? Pessoal, o design baseado em SOAP deve incluir os seguintes elementos. Primeiro, o contrato formal deve ser estabelecido para descrever a interface que o serviço oferece. Quem faz isso, pessoal? O WSDL. O WSDL pode ser usado para descrever. O WSDL pode ser usado para descrever os detalhes do contrato, o que pode incluir mensagens, operações, ligações, localização dos serviços. Também deve incluir a arquitetura que deve abordar os requisitos complexos não funcionais. Muitas especificações de serviços atendem a esses requisitos e estabelecem um vocabulário comum para elas, por exemplo, transações, segurança, endereçamento, confiança, coordenação, entre outros. Pessoal, voltando um pouquinho aqui, um passo atrás, em relação ao SOA, né? A SOA, porque é uma arquitetura. A SOA, pessoal, é um modelo de arquitetura de software voltado, ok, para a construção de aplicações que implementam processos de negócio ou serviços, utilizando um conjunto de componentes fracamente acoplados e orquestrados, a fim de prover um nível de serviço bem definido. Perfeito? Enquanto a SOA é uma arquitetura, os serviços web baseados em XML são os blocos de construção. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso padrão, nosso modelo, e aqui nós temos a questão da concretização desse modelo, beleza? Você pode fazer via serviços baseados em XML ou serviços baseados na arquitetura REST, que nós vamos ver na próxima aula. O XML Web Service, pessoal, são uma abordagem para implementar os conceitos da SOA, com o uso de protocolo de comunicação e representação de dados com base em XML. Para quê, pessoal? Para alcançar a independência da plataforma, ok? De plataforma, e a interoperabilidade de forma consequente. Proporciona um modo padronizado de integrar aplicativos baseados na web como meio de as empresas e organizações se comunicarem, sem ter o conhecimento extensivo dos sistemas de TI uma das outras, ok? Umas das outras. Então, pessoal, é isso. A questão de você tentar trabalhar, ok? De forma independente, porque você está trabalhando com tecnologias independentes de plataforma, tendo esse foco na interoperabilidade entre sistemas, fazendo que haja uma integração de aplicações por meio da web, ok? Sem que uma aplicação possa entender, possa interferir no desenvolvimento de serviços feitos por outras empresas. Então, eu não preciso saber como é que um serviço é desenvolvido, como é que ele é implementado. Esse serviço, ele só precisa seguir alguns pontos que possam ter independência de plataforma, beleza? SOA e XML Web Service. O paradigma SOA prevê a independência de linguagem e de plataforma. Isso, pessoal, é feito em XML Web Service utilizando protocolos baseados em XML, sem a dependência de uma tecnologia ou framework específicos de um fabricante. Beleza? Vantagens do uso dos XML Web Service. Pessoal, eles permitem utilizar as regras de negócio através da rede, conectam aplicações de diferentes fornecedores, utilizam protocolos padronizados, SOAP, WSDL, UDDI, e possuem baixo custo de comunicação, a internet, e publicação automática através do UDDI.
Pessoal, nós temos o modelo operacional triangular da SOA. Como nós estudamos, nós temos o seguinte: nós temos o provedor que publica o contrato lá no registro de serviço. O consumidor pode pesquisar o serviço que ele deseja, baixando então o contrato lá no registro. A partir desse momento, o consumidor sabe como trabalhar com o serviço que o provedor publicou, né, lá no registro. Tudo isso através de informações do contrato, e aí acontece a parte de execução. Então, publish, find, bind e execute, beleza? E aí, pessoal, nós temos o modelo operacional triangular dos XML Web Services. O provedor publica, através de o DDI SOAP, ok? O contrato. Quem é esse contrato, pessoal? É o WSDL. E ele vai publicar onde? Lá no registro de serviço, o DDI. O consumidor vai pesquisar o serviço que ele deseja, ok? Trabalhando com mensagens UDDI SOAP, beleza? E quando ele localizar, ele vai trazer, ele vai baixar o WSDL. Perfeito? A partir do WSDL, o consumidor vai ter várias informações de como trabalhar com o serviço oferecido pelo provedor. Onde está o serviço, o que o serviço tem de parâmetros, como é que o serviço vai responder à minha requisição, entre outras informações. A partir disso, vem a invocação do serviço. Então, pessoal, aqui é a explicação que eu fiz para vocês em relação ao nosso modelo triangular dos XML Web Services. E aqui nós temos o seguinte: publish, find, bind, invoke ou execute. Beleza, pessoal? Então, pode aparecer aí de várias maneiras na sua prova. Então, publish, que você vai, o provedor vai publicar a descrição do serviço lá no registro de serviço, o consumidor vai localizar essa descrição. A partir das informações da descrição do WSDL, nós temos aí o bind e invoke ou execução, beleza? Vamos lá, pessoal. A respeito de SOA, de Web Service e de modelo de acessibilidade do governo eletrônico, julgue o próximo item. O Web Service pode ser visto como uma possível realização dos aspectos técnicos do paradigma SOA. No entanto, o uso de Web Service introduz alguns problemas, além de não ser capaz de resolver todos os problemas técnicos, já que suas diversas especificações ainda não são maduras o suficiente para garantir a interoperabilidade entre todos os sistemas. Pessoal, primeiro ponto, essa questão aqui é de 2011, e ela se baseou em um livro chamado SOA na Prática, de um autor. Nós temos dois livros, SOA na Prática, de um autor brasileiro e outro americano. Pessoal, se não me engano, acho que é Thomas alguma coisa. Nesse ponto, pessoal, no livro do Thomas, ele fala justamente isso. Ele fala que os web services, ok? Ainda naquela época que foi feito o livro, as especificações não são maduras o suficiente para garantir a interoperabilidade entre todos os sistemas. No caso, pessoal, tanto os XML Web Services quanto os RESTful Web Services, eles já possuem, né, já temos já uma padronização, já temos já versões mais atuais do WSDL, do SOAP, temos também a questão da maturidade da arquitetura REST, para você trabalhar com RESTful Web Service. Então, já passou-se, né, essa questão da maturidade dessas tecnologias, garantir a interoperabilidade entre todos os sistemas, utilizando aí ou XML Web Service ou RESTful Web Service, beleza? Tanto que foi assim que essa questão era certa, agora passou-se a ser anulado, mas deveria ser errado, né? Mas a justificativa da anulação foi o seguinte: por haver divergência na literatura da área sobre o assunto abordado no item, opta-se por anulação. Por quê? Porque um autor falou que os itens, as tecnologias, não são maduras o suficiente para garantir essa interoperabilidade, ok?
Mas já se passou muito tempo, né? Essa questão aqui tem 10 anos, né? Estou gravando aqui em 2021. Então, pessoal, acaba que já está pacífico, então há sim possibilidade de você trabalhar a parte da arquitetura SOA, tanto com XML Web Service quanto com RESTful Web Service. Acerca da interoperabilidade de sistemas, julgo o próximo item. Embora não tenha publicação automática, um serviço web permite a utilização de regras de negócio através da rede e conecta aplicações de diferentes fornecedores. Pessoal, vimos lá nas vantagens, né, que há sim publicação automática utilizando o DDI, ok? E a permissão da utilização de regras de negócio através da rede, perfeito, e conecta aplicações de diferentes fornecedores. Então, o único item aqui que deixou a questão errada, pessoal, é essa primeira oração. Além de ter publicação automática, um web service permite a utilização de regra de negócio através da rede e conecta aplicações de diferentes fornecedores. Assinale a opção que apresenta o protocolo padrão da indústria embasado em XML para projetar e desenvolver o web service, independentemente de plataforma e linguagem. Aí nós temos o seguinte, temos aqui, pessoal, vários protocolos, né? Então, aqui nós temos vários protocolos. Então, no caso, nós temos SOAP, HTTP, FTP, SMTP e o IMAP. Todos eles terminam com protocolo. Mas, dentro dos XML Web Service, quem é o protocolo padrão para a troca de informações é o nosso SOAP. Falou-se em protocolo. Dentro dos serviços web baseados em XML, trafegando em protocolos da internet, principalmente o HTTP, mas você também pode utilizar o FTP e o SMTP também, e o HTTPS. Quando é citado a palavra protocolo, estamos falando do SOAP, pessoal. Nós estamos falando do SOAP. Acerca dos padrões, o DDI, SOAP e o REST, julgo o próximo item. O SOAP trata sobre a especificação para a troca de informação entre sistemas utilizando XML, com suporte a interface orientados a métodos e documento. Pessoal, nesse ponto, nós temos o seguinte: quem é o protocolo para a troca de informações entre aplicações, utilizando serviços baseados em XML? O SOAP. SOAP trata sobre a especificação, ok, para a troca de informação entre sistemas utilizando XML, entre serviços web que se baseiam em XML, beleza? E para a troca de informações entre um consumidor e um provedor, nós temos mensagens SOAP, que são documentos XML. Assinale a opção que apresenta o vocabulário XML utilizado para descrever serviços web embasados em SOAP, em XML Web Service. Pessoal, falou-se de linguagem, vocabulário para descrição de serviços web, falou-se em WSDL dentro desse universo XML Web Service. Beleza? Ok? Com relação à interoperabilidade de sistemas, SOA e Web Service, arquitetura EPING e padrões XML, julgue o próximo item. Na figura abaixo, em que é esboçado o esquema de um Web Service e suas relações, setas, foi feita a associação, número e descrição da relação, da seguinte forma. Item 1, é acessado usando. Item 2, permite a descoberta de. Item 3, liga-se a. Item 4, permite comunicação com. E item 5, descreve. De acordo com as funcionalidades dessas partes, a associação entre número e a descrição apresentada tem o significado correto em todas as 5 associações. Então, pessoal, o primeiro item é acessado usando. O DDI é acessado usando SOAP.
Ou seja, lembra lá, pessoal, do nosso modelo triangular? Registro de serviço, o DDI aqui, perfeito. Temos o consumidor ou o cliente. Temos o provedor. O provedor vai publicar através do UDDI SOAP. Então, tá aqui, ó. E o cliente vai localizar através de UDDI SOAP também. Então, voltando, pessoal. O DDI é acessado usando o SOAP, porque eu posso utilizar o DDI SOAP, perfeito? Aqui está correto. Item 2. Permite a descoberta de. Através do DDI, pessoal, permite-se a descoberta de WSDL. Está aqui, ó. O cliente vai descobrir, ok, o contrato lá no registro de serviço, lá do DDI. Quem é esse contrato, pessoal? O WSDL. Item 2 está correto. Item 3, liga-se a WSDL, liga-se a SOAP. Pessoal, o WSDL é um XSD. Ele vai descrever os serviços web que são nas nossas mensagens SOAP, que são documentos XML. Beleza? Item 3 também está ok. Item 4, permite comunicação com. Galera, o documento XML, no caso SOAP, ele pode ser utilizado para a requisição do cliente para o provedor. E o documento XML SOAP de resposta é utilizado entre o provedor e o cliente. Então, item 4, beleza? O item 4 fala que o documento SOAP permite a comunicação com os serviços web que estão lá dentro do provedor, beleza? Item 4 está ok. Item 5, descreve. O WSDL vai descrever, pessoal, ou seja, ele vai definir os nossos serviços, onde encontrar o nosso serviço, como se comunicar, e essa descrição vai definir as nossas mensagens SOAP, perfeito? Ok? Então, pessoal, temos aqui os nossos comentários, o que eu falei para vocês, e questão bacana, boa demais, para que a gente possa revisar tudo isso que nós estudamos na parte de XML Web Service. Um serviço web disponibiliza uma interface que permite a interação dos clientes com servidores de maneira mais geral em comparação aos navegadores web. Em relação a serviços e desenvolvimento web, julgo o próximo item. Nos serviços web, clientes e servidores, direto ou indiretamente, podem acessar documentos UDDI completos por meio dos seus URIs, usando um serviço de diretório tal como o WSDL. Pessoal, aqui no caso, somente houve uma inversão de conceitos, beleza? No caso, pessoal, a correção seria o seguinte: nos serviços web, cadê o meu marcador, pessoal? Tá aqui, achei. Nos serviços web, baseados em XML, clientes e servidores, direto ou indiretamente, podem acessar documentos WSDL completos, ok? Por meio de seus URIs, usando um serviço de diretório tal como o DDI, beleza? Essa é a correção tranquila da questão. A respeito da arquitetura orientada a serviços, SOA, julgo o próximo item. Na SOA, a descrição do serviço é mantida em um repositório WSDL em formato UDDI. Pessoal, e aqui eu faço a seguinte correção. Não é na SOA, ok? A SOA é a informação do modelo, da arquitetura. Quando nós estamos falando de uma forma mais específica, ou estamos falando de uma implementação de serviço web baseado em XML, ou uma implementação baseada na arquitetura REST, perfeito? Então, nos XML Web Service, a descrição do serviço é mantida em um serviço de diretório DDI em formato de WSDL. Quem descreve o serviço é o WSDL. E o provedor vai publicar no serviço diretório DDI. Ok?
A respeito da arquitetura orientada de serviço, julgue o próximo item. Na sua, o consumidor do serviço deve saber a descrição do serviço antes de mandar a requisição. E ele é também responsável por descobrir o serviço. Tudo isso, pessoal, é descrito naquele nosso modelo operacional triangular. O consumidor deve localizar o serviço que ele precisa. Para isso, ele vai pesquisar lá no registro de serviço e vai baixar o WSDL. Então, para que ele possa ter as informações do serviço, primeiro ele vai descobrir o serviço e depois saber como é que está a descrição do serviço. E essa descrição, dentro do contexto do XML Web Service, é o WSDL, beleza? Com relação à SOA, Web Service, entre outras tecnologias, julgue o próximo item. Na visão da SOA, XML e WSDL são padrões abertos que permitem que o serviço se comunique de maneira homogênea, independentemente de plataforma de hardware, do sistema operacional e da linguagem de programação, nos quais o serviço está implementado. Pessoal, nesse ponto aqui, eu destaco, que esse item, na época, porque essa questão aqui é de 2008, mas na época ela estava certa, mas na minha visão, pessoal, essa questão está errada porque dentro da SOA, beleza? Dentro da SOA, nós não falamos de tecnologias. Nós direcionamos, olha, nós precisamos de tecnologias que sejam, que sejam independentes de plataforma de hardware, de sistema operacional, de linguagem de programação. Agora, quais são as tecnologias que eu posso utilizar? Bom, dentro do XML Web Service, podemos utilizar o SOAP, que é um documento XML, e o WSDL. Dentro da parte dos RESTful Web Service, nós podemos fazer aplicações de serviço web baseado na arquitetura REST. Beleza? Que também garante aí a independência de plataforma, ok? De sistema operacional e também de linguagem de programação. Mas, ao meu ver, pessoal, pegando aí, pelo em casca de ovo, eu marcaria essa questão como errado, ok? Galera, na próxima aula nós veremos a parte de REST e RESTful Web Service. Então, pessoal, vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos continuar e vamos finalizar a nossa reta final de Web Service com essa parte de REST e RESTful Web Service. Beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!